Vamos resolver esse problema. Determine a medida do comprimento da sombra projetada por uma torre com 40 raiz de 3 metros de altura, sob ângulo de elevação do Sol de 60 graus. Isso quer dizer que o raio do Sol, quando incide sobre a torre, ele faz com o solo um ângulo de 60 graus, como a gente pode ver na figura. Então vamos resolver isso usando trigonometria. Bom, para resolver esse problema, vamos representar a figura através de um triângulo retângulo. Nesse triângulo, essa altura representa a torre. E esse outro lado representa a sombra. E aqui é o raio do Sol, né? Aqui em cima está o Sol, né? E representando aqui nessa figura, e aqui o raio, que faz um ângulo de 60 graus com o solo. Bom, então eu tenho que usar a trigonometria, porque se eu tenho a medida de um lado e um ângulo, eu tenho que usar trigonometria. Não dá para resolver por teorema de Pitágoras. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar nas três relações principais da trigonometria no triângulo retângulo: o seno, o cosseno e a tangente. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no triângulo retângulo, o lado maior chama-se hipotenusa. Vou colocar aqui para a gente lembrar. Hipotenusa é o lado maior. Os outros dois lados são os catetos. Como fazer para escolher qual das três relações a gente vai usar? É só você pensar o seguinte, olha, aqui está envolvendo, em relação a esse ângulo, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Em relação a esse ângulo, esse cateto que nós temos a medida é o cateto oposto ao ângulo. Esse cateto aqui é o cateto adjacente. Então, nós queremos descobrir o cateto adjacente, que é a sombra, e nós temos o cateto oposto, que é a medida que foi informada no problema. Então, nós temos que escolher a relação que envolva cateto oposto e cateto adjacente. A hipotenusa não se envolve nesse problema. Não tem nada a ver você escolher alguma coisa que envolva a hipotenusa. Nesse problema, o que leva em consideração é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nós temos que escolher a tangente, porque a tangente ela envolve tangente de um ângulo alfa é igual a cateto. Eu vou abreviar aqui, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Nós vamos usar essa relação porque ela envolve o cateto oposto, que é a altura, e o cateto adjacente, que é a sombra. Então é só substituir. No caso aqui, tangente de 60 graus. Então vamos colocar aqui, tangente de 60 graus é igual. Tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é 40 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é o x. E quanto vale a tangente de 60? Tem que olhar na tabelinha. A tangente de 60, ela vale raiz de 3. Então, tem que colocar aqui, ó, raiz de 3 é igual a 40 raiz de 3 sobre x. Agora fica fácil resolver essa equação. Bota 1 aqui embaixo da raiz de 3 e você vai fazer a multiplicação assim, ó, cruzado, tá? É uma proporção, né? Então, nós podemos multiplicar cruzado. Ou seja, raiz de 3 vezes x vai dar... Vou fazer para cá, para o lado de cá. Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual... Raiz de 3 vezes x é igual a 1 vezes 40 raiz de 3. Ou seja, vai dar o próprio 40 raiz de 3, certo? Agora eu passo... A raiz de 3 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 40 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. E aqui eu posso simplificar, ó, raiz de 3 e raiz de 3. O que vai sobrar aqui? X é igual a 40 metros. Compartilhe com seus amigos
deixe o seu like e se inscreva no canal. E até a próxima.